Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Rayana Mendonça, aprovada em primeiro lugar para o cargo de assistente social para o quadro de oficiais de saúde do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Rayana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Parabéns pela sua aprovação, viu? Obrigada, querida. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, Rayana, vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo, fala um pouquinho de onde você é, sua formação. Meu nome é Rayana Beatriz Barbosa da Silveira Mendonça. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 31 anos, tenho 4 filhos, meu esposo, né, nossa família. Atualmente eu estou residindo em João Pessoa, na Paraíba, em razão do concurso que eu fiz também para o cargo de assistente social na UFPB, no qual hoje eu sou a vice-coordenadora da unidade de ensino que eu trabalho. Desde o começo, assim, de que eu resolvi fazer serviço social, e aí com o passar do tempo, na escolha do curso, eu fui entendendo, assim, que eu precisava me inteirar mais sobre o concurso, né, porque é uma área muito de políticas públicas, né, então a profissão, ela acaba sendo mais direcionada mesmo para a carreira pública. Existe sim algumas ocupações na rede privada, mas ainda é bem escasso em relação, em comparação ao público, né. E em que momento, então, que você conheceu Estratégia Concursos? Então, meu esposo, né, que vem me acompanhando, Alex, desde o começo dessa trajetória, fica bastante atenado, procurando informações a respeito de cursos de formação para concursos, né? Então, assim, essa, na verdade, foi minha segunda vez, digamos assim, que eu optei por fazer um curso preparatório para concursos. Eu estava numa rotina de trabalho muito intensa, então eu sabia que eu precisava encontrar um curso que fosse focado para o concurso e que me desse as ferramentas de maneira assim mais fácil possível, né, os caminhos das pedras, digamos assim, para otimizar o meu tempo. O Estratégia já tinha já vem há muito tempo no mercado, então a gente foi pesquisar mais informações e aí pela primeira vez a gente encontrou de fato um curso preparatório específico para o cargo de assistente social com as áreas gerais do curso, né, do concurso. Foi através da internet, né, essa pesquisa, e também procurando informações, assim, com outros colegas também da área que estuda para concursos, e sempre foram feedbacks muito interessantes do estratégia. E aí, de fato, assim, foi a escolha certa mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz por ter feito parte da sua trajetória e mais feliz ainda por você ter conquistado esse primeiro lugar. E agora vamos falar um pouco, então, dessa otimização de tempo que você disse. Afinal, 4 filhos, trabalhando bastante, cuidando da família. Como que foi isso? Quantas horas por dia que você estudava? Assim, parece até fácil falar, né, porque, primeiro lugar, já venho estudando em outros concursos, então, assim, mas não foi nada fácil. A decisão de fazer esse concurso, ela partiu muito da decisão de querer voltar para minha terra, minha cidade, né, embora João Pessoa seja muito perto de Natal, tem alguns entraves, porque aqui a gente, acaba ficando muito sozinho, não tenho família extensa aqui, não tenho rede de apoio, né. E aí com 4 filhos, principalmente o mais novinho, que tem 1 ano e 6 meses, essa necessidade de voltar para minha terra, ela se aflorou, né. E aí a gente dialogando, eu e meu esposo: "Como que a gente vai fazer? Vamos", como eu trabalho na UF, "vamos tentar uma redistribuição", aí ano de concurso, né, ano de eleições, né, que tem todo aquele trâmite, isso. E aí seria muito difícil conseguir dentro dos prazos legais, então a gente ficou nessa situação. Surgiu esse edital, né, para o concurso da Polícia Militar, e eu disse: "Pronto, é a oportunidade". Então eu vou agarrar essa oportunidade com todas as minhas energias, e aí a gente conversou: "Vamos, meus filhos mais velhos, vamos apoiar a mamãe, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar certo". Então, quando eu, encontrei o curso, então a gente: "Vamos otimizar o tempo", né, então todos os meus momentos de horário vago, eu estava estudando para o concurso. E aí acho que talvez a estratégia, além do curso, que foi bastante positiva, embora bastante cansativa, foi ter pegado as minhas férias, que eu tinha ainda para este ano, que estavam previstas para o final do ano, e trouxe elas para o início do ano, mais ou menos em março. Então foi assim, 20 dias, não eram tantos dias assim, mas foram 20 dias de bastante intensidade, né. Então, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, então tenho uma trajetória já de leitura, o que facilita um pouco o processo. Mas tinha, né, uma disciplina em especial, que é raciocínio lógico, matemática, que nunca foi assim a minha o meu amor, pelo contrário.
muita dificuldade, sabe? Então, assim, eu enfrentei, assim, inclusive psicologicamente, poxa, eu tenho que encarar isso de alguma forma, eu tenho que desconstruir, na verdade, a minha dificuldade, porque se eu for para a prova já pensando que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Quando eu fui começar os estudos, então eu fui dividindo meus horários, e aí duas coisas que eu sempre coloco, assim, português, que apesar de a gente já estudar português a vida toda, eu sempre foquei, porque português é uma disciplina muito difícil, a gente acaba negligenciando por achar que sabe, quando na verdade não é bem assim. Então, eu sempre coloquei português todos os dias, de segunda a sexta, e matemática era que eu estava focando mais. E aí, o professor Bruno, né, que foi o professor do curso em si, da boa parte de raciocínio lógico, do estratégia, assim, é muito incrível, ele, assim, realmente super didático, e me ajudou muito a começar a desconstruir, assim, esse bloqueio que eu tinha com a matemática, principalmente os conteúdos de raciocínio lógico, né? E a questão da didática, o bom do curso de estratégia, assim, é que eles começou do zero mesmo, apesar de ser um curso voltado específico para o concurso. Mas você tem a possibilidade de acelerar os vídeos, de voltar, de acessar em qualquer lugar. E aí a gente vai construindo essa base para poder fazer os exercícios e se sentir cada vez mais confiante. Nessa época que eu consegui me dedicar mais, foi em torno de 12 horas de estudo por dia, 12, 14 horas. Então, era meu trabalho. Acordava, tomava café, sentava aqui e estudava. E aí, para não ficar cansativo, eu ia alternando. Então, eu tinha duas disciplinas pela manhã, então, português e matemática. Aí, pausava para o almoço. Aí, voltava. Aí, pegava serviço social e saúde pública. E aí, na minha agenda, eu ia colocando essa agendinha com esses cursos, né, com as disciplinas. Mas, assim, teve muitos momentos que eu revi isso, quando eu estava vendo que ia se aproximando, eu preciso focar mais em matemática, então eu focava mais em matemática. Eu preciso revisar algumas coisas de saúde pública, então eu ia negociando, assim, esse conteúdo na medida que eu ia avançando. Essa foi assim, talvez a estratégia mais importante para este concurso especificamente, pela falta de tempo e muitos exercícios. Olha, essa foi a primeira vez que eu fiz, eu não sei quantos. Bote 50, 60 por dia, eu estava ali deitado, dando de mamar, e o celular, nos exercícios, porque eu não podia perder tempo. Muita revisão, assisti muitas lives, porque mesmo que tenha o curso, eu procurava me atualizar com as lives do próprio Estratégia, que ia passando assim, revisão, aí português, imersão de português, então eu estava lá tentando sempre estar mantendo o ritmo. Mas acho que assim, falando assim parece fácil, mas foi um momento muito difícil. Muito Não, mas eu difícil. gostei que você detalhou bastante aí a sua trajetória, falou dos exercícios, falou inclusive que preferia PDFs, mas aí quando tinha dificuldade ia para as videoaulas também. E eu quero saber o seguinte, Isso. então depois de ter estudado 12 até 14 horas por dia, por ter feito essa maratona de estudos aí, você foi confiante para o dia da prova, na véspera estudou ou descansou? Para mim, funciona muito essa questão mais do aspecto psicológico, de estar sempre estudando, até mesmo na véspera. Assim, eu me sinto, embora sempre, descanse, não vai aprender nada, mas eu acho que para um aspecto da confiança. Se entrou alguma coisa na minha cabeça ali naquela véspera, aí já é outra história. Mas para eu me sentir, não, eu fiz tudo o que eu podia fazer. E como era assim, o concurso da minha vida, eu tenho que passar nesse concurso, isso era uma vaga. Então não tinha muita margem para erro, assim. Então você acaba se dedicando a ponto de não, vou. E aí, o equilíbrio emocional, para também não ficar tão nervosa, já que era tão importante, foi muito fundamental. Então, eu fui para Natal, né? Viajei, passei o final de semana lá, e aí a prova foi à tarde. Então, pela manhã, eu ainda estava revendo os últimos conceitos de raciocínio lógico, porque algumas operações, algumas fórmulas e algumas coisinhas específicas de saúde pública, né? Assim, alguns tópicos específicos do SUS, para relembrar algumas coisinhas. E aí, pronto, fui para a prova bastante, assim, tranquila, de que eu estava consciente que, olha, tudo que eu deu para fazer, eu fiz. Não posso dizer que eu bati o edital, porque isso é muito difícil. Você bater um edital de ponta a ponta. Por ter bagagem já de outros concursos, já facilita, porque aí algumas coisas que você já tinha mais fresquinho, você deixa de lado para focar naquilo que você ainda precisa rever. Mas foi o que eu mais me aproximei mesmo, assim, de dizer, olha, eu fui com muita coisa, assim, muito estudo. E aí eu fui, e assim, vou lhe dizer que na hora da prova, a sensação que eu tive foi que ainda faltava estudar mais.
Não foi uma prova. Eu já passei em outros concursos que fiz mais acertos. Então, o nível da prova ela estava mais difícil nesse aspecto, porque eu fiquei em primeiro lugar, mas não foi aquele primeiro lugar que todo mundo acha que acertou todas as questões da prova. Até porque para áreas de concursos da área específica, né? Serviço sem ser nível médio. Normalmente, os candidatos é muito difícil você fechar as provas, porque sempre tem aquelas questões que são complexas, né? Então, não foi um nível de acerto que eu saí da prova, confesso para vocês, assim, vixe, acho que talvez eu fique ali entre os 5. Então, confesso que foi uma surpresa muito positiva o primeiro lugar, porque não foi, em termos de acerto, aquilo que se espera. Mas como eu lhe disse, eu saí com o pensamento de que, poxa, tudo que eu pude fazer, eu fiz. E eu sempre vou até o fim na prova, eu reviso, eu vou com calma, bato o gabaritozinho, vou tranquila, eu não me afobo. Encontrei muitos colegas de profissão, então, assim, é curioso porque o pessoal já faz muito tempo que eu faço concurso, então muita gente, mulher, você é aqui, não sei o que, eu disse, vamos tentar novamente. E aí, assim, a gente acaba vendo assim, meu Deus, olha, as colegas assim que se formaram com a gente, então é um dia interessante, assim, pelo menos foi um dia bastante interessante também. Ué, Ana, e agora eu quero saber como que foi quando você viu o seu nome na lista de aprovados mesmo, como que foi a comemoração aí com a sua família, e se você realmente está preparada para ser uma policial agora, hein? E aí, assim, gente, ainda tem outro detalhe, porque o concurso da polícia ele não é só a parte teórica, né? É a parte que ainda vemos as outras etapas. Ainda tive que correr, ainda tive que fazer flexão, né, de braço, eu tive que fazer abdominal, enfim, a parte do TAF, né? E aí, como eu já faço atividade física há muito tempo, então isso meio que favoreceu, porque eu permaneci dentro dessa rotina, sempre mantendo os treinos para o TAF. Então, eu cheguei na academia, falei com meus professores, olha, estou me preparando, então a gente mudou a estratégia de treino, então foi tudo junto. Eu não deixei para fazer o TAF quando já estava meio que, passei, agora vou para o TAF. Não dá, não dá, porque você tem que estar com condicionamento físico preparado para quando você chegar na prova do TAF, você já está ir bem. Então, eu teve esse treinamento concomitante, e aí, assim, quando foi para fazer a prova, né, do TAF e tudo mais, então foi aquela, meu Deus, aflição, porque também, mesmo batendo tempo, treino é treino, jogo é jogo, né? Mas deu tudo certo. Antes, para essa notícia mesmo da aprovação, em primeiro lugar, eu estava no trabalho, já sabia, eu sempre acompanho o site e tudo, e aí nesse dia eu estava numa reunião muito tensa, foi um dia profissionalmente bem desgastante, e aí parece que foi assim a cereja do bolo, dizer, olha, seu dia tá horrível, mas tem uma coisa positiva para acontecer. Meu esposo ligou para mim, ele que viu, e aí em primeira mão, e aí ele gritava do outro lado, em primeiro lugar, você é foda, enfim, um monte de coisa, e aí eu comecei a chorar, porque eu não acredito, assim. E aí, na frente de outras pessoas do trabalho, eu comecei a abraçar as pessoas, e as pessoas sem entender o que estava acontecendo, porque, na verdade, esse concurso, ele ainda, embora já estou dando algumas entrevistas, mas ficou muito intimista. Eu reservei, assim, poucas pessoas sabem dele, assim, inclusive da minha família, porque eu queria deixar acontecer, né? Então, a gente ficou ali naquela emoção, então foi muito emocionante, assim, a ligação dele. Foi muito parecida, porque ele também me deu a notícia quando eu passei no vestibular para serviço social. Então, assim, foi muito bacana. E quem está comigo, assim, todos os dias, que segurou a barra. Então, essa vitória é coletiva, né? Assim, ela é muito familiar. E a gente é muito parceiro, então foi muito bacana ter recebido essa notícia dele. E aí, assim, se eu estou preparada, vou lhe dizer assim, eu tenho a sensação que eu acho que eu nasci para essa carreira militar, viu? Porque eu sou muito disciplinada mesmo, assim, com as minhas coisas, com os meus projetos, com aquilo que eu decido, assim, questão de horário. Então, assim, dificuldades vão surgir em todos os locais de trabalho, já passei por outras experiências profissionais. Já fiz residência, né? Então, eu sou especialista em UTI, então já trabalhei em um hospital 12 horas por dia. Quem já foi residente, costumo dizer que aguenta qualquer coisa nessa vida, meu bem, porque residência é punk. Então, assim, estou com a expectativa do curso de formação e tudo mais. É claro que a gente só vai saber mesmo, e, inclusive se a carreira militar é algo que te lá dentro, porque é muito diferente, é muito destoante da vida do civil, e então, assim, tem muitas questões ainda que eu preciso me aprimorar a partir do momento que eu entrar, né? Então, mas eu estou na expectativa positiva que vai dar tudo certo.
Que bom, então. A gente fica muito feliz com essa sua conquista, dá para ver então que você estava querendo muito isso. E agora eu peço para que você deixe uma mensagem aí para o pessoal que está estudando também, que tem o sonho de ter uma aprovação assim como você. Eu costumo a gente eu, né, eu e Alex, meu esposo, a gente costuma dizer para todo mundo, assim, da nossa família que também está na luta, para os amigos, que concurso é como se a gente entrasse numa fila. E aí a gente não preci não o importante é não sair da fila, porque você está ali, uma hora vai chegar o seu momento. É não desistir, porque, eh às vezes a gente consegue ser primeira, às vezes a gente consegue fazer 3, 4, 5, e cada reprovação é um aprendizado. Você nunca sai perdendo, nunca. Estudar é conhecimento sempre, sempre. Não é, ninguém tira de você. Então, continue estudando, se dedicando. Eu sei que é um momento que muitas vezes vai ser difícil manter o foco, a concentração. Então, primeiro, não existe uma receita de bolo. Cada pessoa funciona de uma maneira, tem as suas dificuldades, então às vezes você tem que encontrar o melhor caminho para você. Mas uma coisa é certa, muito difícil ter uma conquista no concurso, seja lá qual for a colocação, não importa, o importante é estar dentro, é não ter que se abdicar de muitas coisas, né. Então, assim, às vezes a gente, o lazer é buscar o equilíbrio. O lazer, às vezes, ele é importante para você desaparecer um pouquinho, sair, mas o mais importante é você manter a disciplina e o foco, porque é só naquele momento. Depois que você conquistar aquilo, você vai poder ir para o churrasco, você vai poder ir para a festa. Então, é uma parte da sua vida que você se dedica mais a algo que você quer, pensando numa construção futura, né. Então, assim, eu penso que estudar é sempre o melhor caminho, independentemente da carreira, do cargo. E não desistir, né, por mais que difícil seja, que você e aí, assim, busca um bom curso, se você tiver condições, porque te orienta melhor nos seus estudos, sabe. Às vezes a gente fica com muito de material na internet e se perde no foco. Então, tendo condições, procura um material adequado que vá te caminhando para o lugar certo. Tá dando as dicas, então é muito importante. Eu acho que essa aprovação eu devo muito também à estratégia nesse aspecto, por ter facilitado os caminhos das pedras, porque aí as dicas elas ajudam muito a gente a focar naquilo que é mais importante para aquela banca, para aquele tipo de concurso. Então é isso, mas assim, quem também não puder, não tem importância. O importante é estudar com o que tem. Ótimas dicas, Rayana. Mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter compartilhado a sua história com a gente. Parabéns pela sua aprovação. Boa sorte na nova fase, então vai ficar mais perto aí da família. E um beijo para todo mundo, viu? Tá bom, querida, muito obrigada e um bom dia a todos. E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também parabenizando a Rayana. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.